TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Cidade no Além. Neste livro são apresentados alguns aspectos da cidade espiritual Nosso Lar que os espíritas tão bem conhecem. Além das informações, contendo desenhos mediúnicos do plano geral da colónia e dos seus edifícios principais, mostra-nos a sua localização nas esferas espirituais da Terra. E hoje vamos então falar um bocadinho sobre isto que aqui está, a vida no mundo espiritual e as colónias dedicadas ao bem, porque sabemos que existem colónias ou cidades, não é? E sabemos que existem aquelas que são dedicadas ao bem, mas também, infelizmente, existem aquelas que são dedicadas ao mal. Mas não é dessas que vamos falar, porque essas não interessam. Vamos então falar das outras, daquelas para onde todos nós queremos um dia chegar. Começar por dizer e falar que este encontro de hoje, esta nossa conversa, está toda ela unicamente baseada em André Luiz, toda a sua obra e nos esclarecimentos que ele nos veio trazer. Então, começamos por este livro, que se chama Evolução em Dois Mundos, e no capítulo 13 da primeira parte, diz-nos André Luiz o seguinte: muitos comunicantes da vida espiritual têm afirmado em diversos países que o plano imediato à residência dos homens jaz subdividido em várias esferas. Assim é com efeito, não só do ponto de vista do espaço, mas sim sob o prisma de condições, qual ocorre no globo de matéria mais densa, cujo dorso o homem pisa orgulhosamente. Temos que nos lembrar que todos estes livros foram escritos na década de 40 e 50. E a linguagem que é utilizada é realmente uma linguagem que hoje em dia é pouco usada. Mas eu acho que dá para perceber perfeitamente. Portanto, cujo dorso, o globo de matéria mais densa, portanto, é a Terra, não é? E o dorso é a superfície da Terra, aquela que nós pisamos. Aqui André Luiz está-lhe a chamar dorso, normalmente chama-lhe crosta. É a mesma coisa, é a superfície da Terra, aquela onde todos nós estamos agora encarnados. E esta informação do espírito André Luiz é importante porque ela vem-nos então dizer uma coisa que até essa altura era praticamente desconhecida. Não totalmente, como iremos ver um pouco mais à frente. Porque Swedenborg, por exemplo, no século XVIII, já tinha falado sobre cidades espirituais, ele que foi um sueco médium muito importante, que foi um dos precursores do espiritismo. E depois, na década de 1920, também, efetivamente, um outro médium, um protestante, um padre protestante inglês, vem também descrever uma cidade espiritual, que eu também vos trago aqui a informação dele. Mas, realmente, com tantos pormenores, é André Luiz que vai trazê-los pela primeira vez. E, entre outras coisas, ele vai explicando que há diversas esferas, a partir da Terra material, digamos assim, que interagem entre elas e que se tocam nos seus extremos.
E, portanto, elas estão não no sentido de quando se abre uma cebola ao meio, não é? Há diversas circunferências, digamos assim, não é? Bom, é como se fosse a terra que nós pisamos, é como se fosse o núcleo da cebola. E as circunferências à volta, até ao número de 7, são as esferas que rodeiam, digamos assim, a Terra, mas que se vão tocando umas nas outras. Mas também vamos ver isso. Digo eu aqui que é composta por camadas dispostas verticalmente, ou seja, da superfície da Terra, e levando-se para a atmosfera como se fosse um empilhar de planos. Mas isso vai ser mais bem explicado aqui neste livro que eu recomendo vivamente. Este e a sua continuação, que é Imagens do Além. Mas neste, concretamente, foi escrito por uma médium, a Igorina Cunha, que tinha vários tipos de mediunidade e que, em desdobramento, que ela tinha uma facilidade enorme para se desdobrar, ela era levada pelo seu mentor Lúcius e também por André Luís, que acompanhava Lúcius. Ela foi levada pela primeira vez, outro médium sem ser Chico, foi levada ao nosso lar, que é a cidade Colónia, que dá o título ao primeiro livro que foi escrito por André Luís, pelo espírito André Luís, em 1900, através de Chico Xavier, em 1943. Então, André Luís, aqui neste livro, Cidade no Além, esclareceram a Igorina que essas esferas realmente que circundam a Terra existem, mas não em sentido vertical, e sim horizontal, variando apenas as condições de vida de umas para as outras. E em que é que elas variam aí? Variam de que aquelas que são mais grosseiras, mas já vamos ver isso aqui mais à frente. Espera, vamos então ler aquilo que eu escrevi, que é para seguirmos uma determinada ordem. As esferas são apresentadas à semelhança de globos que se envolvem uns aos outros, os maiores englobando os mais pequenos, como se fossem bolas de pequenas proporções dentro de outras mais amplas e interpenetrando-se todas segundo uma linha ascendente de evolução que tem origem no interior, que é o ponto de menor evolução, e se projeta para a periferia, que é o ponto de maior evolução. Já vamos ver isso aqui mais à frente. Aqui, cá está, não sei se vê, mas esta é um dos desenhos que vem no Cidade no Além. Então, temos aqui no ponto 1, esperem, deixem-me mostrar-vos aqui no seguinte, aqui. Portanto, temos aqui no ponto 1, que ela diz é a crosta terrestre ou a superfície terrestre. A seguir, o 2 é o umbral grosso, chamado assim. O 3 é o umbral médio. A quarta esfera ainda é umbral. A quinta, a sexta e a sétima é que já são esferas ou planos vibratórios, como lhe quiserem chamar, é a mesma coisa, que já são chamadas pela espiritualidade, dizem-nos, informam-nos que já são esferas superiores. E por isso também já se distinguem bem pelos nomes. A quinta é da arte em geral ou da cultura e ciência. A sexta é o amor fraterno universal. E a sétima é onde estão as diretrizes do planeta, ou seja, habitada pelos espíritos mais puros. Então vamos para trás agora outra vez e vamos então
aqui na cidade no além. Entre as esferas espirituais, digo-vos eu para que tenham mais essa informação, é-nos dito por André Luiz que há estradas, que há passagens mais ou menos amplas, a que André Luiz dá o nome de campos de saída. Há vários nomes, mas estamos a cingir-nos a André Luiz, que é aquele que nós realmente temos por mais sério, digamos assim, entre aspas. E então ele dá-lhe o nome de campos de saída. E diz mais, mas ele diz mais, no nosso lar, a certa altura, já ele estava lá a trabalhar, etc. Vocês, a maior parte com certeza que já leu o livro e é muitíssimo interessante. Ele começa com a descrição dele no umbral e depois, no momento em que ele se arrepende, sinceramente, abre-se como se fosse uma clareira à frente dele e ele vê Clarencio, o ministro Clarencio, precisamente um dos ministros do nosso lar, que o vem recolher, que o leva, ele fica primeiro num hospital e depois, a pouco e pouco, integra-se na vida da colónia. Bom, quando ele já está integrado, numa noite, o que é que acontece? Ele adormece no seu quarto, na sua casa, e conta-nos que vai ver a sua mãe. Mas como é que ele vai ver a mãe? Ele vai ver a mãe dizendo-nos que, como a mãe está num plano, numa esfera, numa dimensão superior, a que os espíritos que habitam as inferiores não têm autorização de aceder, então o que acontece é que para que ele pudesse ir visitar a mãe, ele teve que o fazer com o seu corpo, com um dos seus corpos, que não o seu perispírito. Ele sabia que estava a dormir quando vai para visitar a mãe que habitava uma esfera superior. E como é que ele vai? Ele vai através de uma embarcação. Ele conta que vai num barco, faz essa travessia num barco, que chega a um porto, que desembarca e ali ouve a mãe a chamar por ele, vira-se e vê a mãe. E têm uma conversa interessantíssima, todo o livro, aliás, é interessantíssimo. Portanto, este é outro campo de saída, é através de barcos. André Luiz, então, dá-nos também os pormenores importantíssimos sobre as comunidades espirituais e os seus habitantes. Por exemplo, informa-nos que as colónias, as cidades espirituais que se dedicam à prática do bem, não estão todas situadas em planos ou em regiões mais elevadas. Pelo contrário, tudo aquilo, isto está a fazer um ruído horrível, já viste? Não viste, Bruno? Pronto, então está bem. Pelo contrário, tudo aquilo que são as dimensões e as cidades que estão nessas dimensões, que nós conhecemos, e aquelas a que nós, vá lá, se tivermos mérito para isso, poderemos aceder e ser lá recebidos, estão todas até à quarta esfera, que é aquela onde se encontram a grande maioria das cidades espirituais, tal como nós as conhecemos. E muitas delas, e vamos falar sobre isso, estão localizadas em regiões de sombras e de dor, representando verdadeiros oásis, as cidades, para os espíritos cansados e perdidos nessas paragens. Que paragens são essas? São o umbral, aquilo a que o catolicismo chama purgatório. Estas comunidades, a que genericamente se dá o nome de postos de socorro ou de auxílio,
são agrupamentos de espíritos que normalmente estão ligados a uma colónia situada numa esfera mais elevada, de onde lhes são transmitidas instruções, orientações e cuidados, recebendo ali trabalhadores que vão estagiar nas tarefas de dedicação, sacrifício e amor ao próximo. E uma destas colónias é a Nosso Lar. Num filme que foi baseado no livro e que tem o mesmo nome, Nosso Lar, esta é uma das imagens do filme, e assim, quando André Luiz é recebido, já em Nosso Lar, é para uma destas enfermarias que ele foi levado. Aliás, como a grande maioria de todos os desencarnados que, passado o tempo que tiverem que passar no umbral, se é que tiverem que o fazer, depois normalmente são levados para o primeiro estágio, digamos assim, dentro de uma colónia, é numa enfermaria, num hospital. Então agora vamos então voltar a ver com mais atenção, e vamos dizer que o Nosso Lar, como elas todas, como vos disse, é uma colónia de evolução média, visto que os seus habitantes, apesar de estarem ligados ao bem, ainda são portadores de imperfeições. E todos nós somos ainda muito imperfeitos, não é? A Nosso Lar está situada, portanto, no limite superior do umbral, na quarta esfera, abaixo das regiões evoluídas, que são a partir da quinta. É por isso mesmo uma colónia de transição. São chamadas colónias de transição, porque nem estão no umbral, estão no umbral médio, nem estão ainda nas esferas superiores. E, portanto, estão ali, não é? Na transição. E eu digo que é uma colónia de transição tal como muitas outras, como, por exemplo, Águas Santas do nosso mentor Batuíra, ou Alvorada Nova de Cair Barchutel, esse grande espírito que escreveu 2 livros, contando também, de posteriores a Nosso Lar e a André Luiz, a contar também como era a vida na Alvorada Nova, que é o nome da cidade que ele, grosso modo, é quem lê o Nosso Lar, quem lê depois Alvorada Nova, vê que é exatamente, muda uma coisinha aqui ou ali, mas em termos gerais é exatamente igual. Esta é outra imagem do Nosso Lar. Esta é a governadoria. Atenção que todas as maquetes e todos os cenários que foram feitos para o filme foram baseados em Eigorina Cunha e na Cidade no Além, que é um desdobramento. Já passámos por aqui. Então, a crosta, a superfície da Terra, é aqui que começa o umbral. Queiramos ou não, é aqui que o umbral começa. Então, acima da crosta da Terra, temos o umbral grosso. A número 3 é o umbral médio, onde, reparem que está aqui escrito moradias. Já vamos ver isso. A número 4 ainda é o umbral, mas é onde já estão as colónias ou cidades. E a quinta, sexta e sétima
como já dissemos, é arte em geral, ou cultura e ciência, amor fraterno universal, diretrizes do planeta, que podemos também, e sabemos, que se encontram já naquilo que se chama a ionosfera. Ok? Então, no livro Instruções Psicofónicas, o espírito Efigênio Victor informa-nos o seguinte: acima da crosta terrestre comum, temos uma cinta atmosférica que classificamos por cinta densa, com a profundidade aproximada de 50 km, e além dela, possuímos a cinta leve, com a profundidade aproximada de 950 km, somando 1000 km acima da esfera em que vocês presentemente respiram. Ele está-se a referir aqui aquilo a que normalmente se chama o umbral grosso, e a cinta leve é o umbral médio, ok? Portanto, até é aquilo que compõe esses 1000 km, é 50 km de umbral grosso, 150 km de umbral médio. E depois é que vem a quarta esfera. Ou seja, o umbral grosso está na segunda, médio na terceira, que é a cinta densa, o umbral grosso. Então vamos ver agora que já situámos as colónias dedicadas ao bem, onde elas devem estar, onde elas estão, vamos ver quais são as suas características gerais, não é? Então dividimos-las em 3 partes: organização, habitantes e ambiente. Vamos lá ver então a organização. As pessoas estão reunidas, querem ser ligadas entre si por uma mútua simpatia ou por interesses comuns. Ou seja, ali, como em todo o universo, a lei da afinidade e sintonia. Há níveis de autoridade estabelecidos pela ascendência intelectual e moral. Não julguem que não há hierarquias. Há e muito definidas. E vamos já ver quando falarmos da parte administrativa. A nível da sabedoria e da moralidade, e a partir de um patamar mínimo, é uma sociedade heterogénea, onde as atividades, os estudos e os trabalhos estão comprometidos todos, sem exceção, com o bem. Quanto aos habitantes, em primeiro lugar, eles têm que ter, e fazem de muito bom grado, a prática do bem em qualquer atividade. Número 1. Em vão que o lema desta casa, que é o lema do seu mentor Tuíra, é trabalho e mais trabalho. Livre trânsito, os habitantes têm livre trânsito para as esferas inferiores. Lá está, eles podem descer para ajudar, e o descer neste sentido é metaforicamente falando, não é? Podem descer para outros planos, para a cinta densa ou para a cinta leve do umbral, ou seja, para o umbral médio e para o umbral grosso. E podem ir até, digamos assim, à fronteira com o plano, a dimensão seguinte, mas não podem passar para ela. A locomoção por levitação ou motora, ou seja, andarem como nós, com pernas e pés, mas também por meio de veículos. Ele fala-nos, por exemplo, logo no nosso lar, do aerobus,
não é? Que hoje em dia, aliás, tecnicamente falando, já andamos lá perto, porque, por exemplo, no Japão, não é? Já existe o comboio, que é um TGV de enorme velocidade e que levita sobre um único carril. Portanto, a tecnologia hoje já nos faz compreender que é fácil, é fácil entre aspas, que se possa, portanto, compreender esta levitação dos veículos. Há comunicação mental, ou seja, eles normalmente, a maneira como se comunicam é através da telepatia. Mas ainda se usa a palavra falada, como nós estamos a falar. Há também uma influência subtil sobre os encarnados. Ou seja, todos eles, sendo nossos amigos, conhecendo-nos, têm vontade de ajudar e tentam influenciar-nos para o bem. Têm sempre a preocupação de preservar o livre-arbítrio. Eles tentam levar-nos para aquele caminho, mas se nós nos empenhamos noutro, eles desistem. Não contrariam o nosso livre-arbítrio. Quanto ao ambiente, o ambiente é lindíssimo, segundo para os nossos cânones, não é? É lindíssimo, segundo nos conta André Luiz e outros livros seguintes. E então é descrito assim: a natureza é rica e bela, com cor e luminosidade próprias. Há rios, lagos, oceanos, cascatas, montanhas, campos, planícies. Há árvores, plantas, flores e arbustos que refletem o equilíbrio mental dos seus habitantes. E como eles são essencialmente muito equilibrados e pensando e atuando sempre no bem, daí a natureza estar de acordo com eles e ser realmente muito mais bonita do que a natureza na Terra. As construções, diz-nos André Luiz, que primam pelo bom gosto e pela utilidade. Há escolas, hospitais, ministérios, centros de estudo e de pesquisa, bibliotecas, assim como torres, áreas de recuperação ou de reequilíbrio, sobretudo nos postos de socorro ou de auxílio de que já vamos falar, mas ali também nos hospitais, áreas de lazer, etc. E também há animais. Os animais partilham a companhia dos humanos, sendo estimados por estes, e participam nas tarefas beneméritas, por exemplo, nas de resgate, vigilância, etc. Quem leu André Luiz e quem leu principalmente o Nosso Lar, que é onde também vem descrito, sabe que as caravanas do umbral com espíritos lá e que chegam a Nosso Lar, vêm acompanhados por cães e por umas árvores, por umas aves muito grandes que vão comendo os miasmas deletérios, malsãos, que aparecem nessas atmosferas do umbral. E outra coisa, os carros que trazem essas pessoas são puxados por... Também lá é dito. Então, temos aqui vários exemplos, começando pelo Nosso Lar, não é? E digo aqui que nos outros livros da série André Luiz há referências diretas e indiretas sobre as atividades desta colónia.
é realmente, são uns livros com uma riqueza de conteúdo extraordinária que depois disso nunca mais foi alcançada, depois de Chico e ter desencarnado. Nunca mais. A Nosso Lar, portanto, é um exemplo de uma cidade espiritual situada na parte superior do umbral e abaixo das regiões superiores. É, portanto, já dissemos isto, uma colónia de transição. É bom também que saibamos que aqui ainda existe sofrimento. Atenção. Mas os seus habitantes, sendo de evolução média, já são mais esclarecidos. E esta posição espiritual, como dissemos há pouco, favorece a natureza, que se caracteriza por belezas e harmonias que não existem nos planos inferiores. E lembremos-nos que esses planos inferiores, estamos a falar também da Terra como nós a conhecemos. Possui grandes avenidas enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não há, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, visto que as vias públicas estão sempre repletas de numerosas entidades em constante atividade, indo e vindo. Estão sempre a trabalhar, estão sempre a fazer alguma coisa. Também têm momentos de lazer. E se vocês lerem O Nosso Lar, verão que o dia de trabalho é de 8 horas, aqui como aqui na Terra, mas que há pessoas, há espíritos que podem fazer até 12 horas por dia com autorização superior. Há também o bónus hora, que é, digamos assim, a moeda utilizada nestas cidades e que ao fim de X tempo dá direito a N coisas, vir ver os parentes à terra, tirar, entre aspas, umas férias, etc, etc, etc. É muito interessante. Há também um bosque. Atenção, em todas estas dimensões, sob os pés, encontra-se terra. Olhando para o alto, vemos horizonte e vemos nuvens, o sol, etc. Sempre. Há também, portanto, um bosque em floração maravilhosa. Estou a citar exatamente. E estas são imagens do filme. Há também um bosque em floração maravilhosa que embalsama o vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de relva viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste em vista dos reflexos do firmamento. Cá está. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Dadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga. E vai por aí adiante, continua com a descrição. Mas este foi o desenho em que se basearam depois o realizador e os designers do filme para fazer o filme. É, portanto, essencialmente uma colónia de trabalho e realização. E administrativamente, como há pouco falávamos, divide-se como? Em 6 ministérios. Cada ministério é dirigido por 12 ministros. Ou seja, ministros que dependem de um governador. Então, aqui no meio, com as suas torres, está
a governadoria, é o nome que lhe é dado. E depois temos os 6 ministérios. Da regeneração, da comunicação e da união divina. Estes nomes podem um pouco de cidade para cidade, mas aquilo a que se dedica é exatamente igual. Okay? Os 4 primeiros, regeneração, auxílio, comunicação e esclarecimento, estão ao umbral e à terra. Muito mais. Os outros 2, elevação e união divina, estão muito mais ligados às esferas superiores, às diretrizes, à 6ª e à 7ª, essencialmente. Cá está. Os 4 primeiros aproximam-se das esferas terrestres e os 2 ao plano superior, visto que é uma cidade espiritual na zona de transição. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração, que é onde existem as enfermarias que se encontram, tem que se descer, ele explica, tem que se descer uma escadaria enorme e que se encontram mais diretamente ligadas ao umbral médio para se chegar a essas enfermarias chamadas câmaras de retificação, onde é o primeiro passo dos espíritos que vêm do umbral. Vão, a grande maioria, quase todos diria eu, vão passar primeiro pelas câmaras de retificação. E depois, então, é que passam para o resto, para o Ministério de Regeneração ou para o Ministério do Auxílio. Ora, portanto, a colónia é dirigida por 72 colaboradores diretos, que são os ministros, como já dissemos, cada ministério tem 12 ministros, e aos quais estão ligados cerca de 3.000 funcionários. A alimentação, o que é que a gente pode dizer? É um pouco diferente da nossa. Quando se chega ao lado de lá, o que é que nos dão? Dão-nos essencialmente líquidos e fruta. Sopa, líquidos, sumos e fruta. Mas, mais tarde, o que é que acontece? Ensinam-nos a alimentar-nos através da respiração. É? Então, vai-se buscar ao ambiente, ao ar que nos rodeia, inalando todos os princípios vitais de que nós necessitamos e que estão contidos na atmosfera. A água, já vos disse, que é aquilo que nós temos normalmente, que nos dão, e, portanto, essa água também é magnetizada do lado de lá, tal e qual como fazem com a água fluidificada dentro das câmaras de passe. É a mesma coisa. Vai ser misturada com elementos solares, elétricos e magnéticos. É aquilo que também fazem aqui. E é aquilo que nos dão do lado de lá. Provavelmente com muita maior incidência de cada um destes 3 elementos. Ligados a cada ministério, há também vários edifícios. Não é só um ministério que está ali e não há mais nada à volta. Não, há vários ministérios, há vários institutos, como eles lhe chamam, ligados a cada um dos ministérios, na sua própria zona. Digamos que na zona do seu ministério, daquele ministério, tem à volta dela todos esses institutos. E também as casas onde vivem os trabalhadores que trabalham nesses institutos e no próprio ministério. Ligados à jurisdição de cada ministério, há instituições e abrigos.
No Ministério do Auxílio, por exemplo, há edifícios e moradias que são a infraestrutura física para os vários trabalhos de atendimento aos doentes, ao serviço da prece, à preparação das reencarnações. Atenção! À organização dos grupos de socorro aos habitantes do umbral ou aos encarnados, e ainda atendimento à solução dos processos que se prendem ao sofrimento em geral. Isto no Ministério do Auxílio. Já vos digo que o auxílio e regeneração, são os que estão mais perto da Terra. Mesmo são aqueles primeiros por onde todos nós passamos antes de entrar propriamente na cidade espiritual. Mas há outros dois, não é? Que é o da comunicação e do esclarecimento. Mas os dois primeiros, a regeneração e o auxílio, são realmente os primeiros por onde se passa. Aqui está então a outra cidade espiritual de que vos falei ao princípio. Ela é muito bem descrita, tanto neste livro, que é o segundo, Conversando sobre Mediunidade, como no primeiro, mesmo, Alvorada Nova. Diz-nos, então, que esta dedica-se, essencialmente, ao estudo da doutrina espírita, segundo a ótica do Evangelho de Jesus, possuindo, para tanto, centros de estudo e de cultura. Se nós lermos, por exemplo, os livros da Patrícia, veremos que o terceiro dela, que é a Casa do Escritor, exatamente descreve também uma colónia para onde ela vai, exatamente também que é uma colónia de estudo e de cultura. Nesse caso de cultura literária. Ela vai aprender também a escrever para depois poder comunicar-se através da psicografia. Diz-nos também Cair Barchutel, através do médium Abel Glaser, que o estudo da mediunidade merece destaque aqui na colónia, por proporcionar a preparação de médiuns para futuros trabalhos na crosta, para o acompanhamento e auxílio à encarnação e à formação de trabalhadores que atuarão no campo da desobsessão. Portanto, como veem, e já uma vez apresentámos aqui uma outra palestra sobre diversas colónias espirituais, lembra-se? Diversas colónias espirituais, e cada uma delas especificamente dirige-se mais para uma determinada área. Nesta que vos falei, é dos anos 20, é do tal reverendo inglês, A Vida Além do Véu, e nela ele fala desta cidade e descreve-a. Diz que tem como tarefa básica atender crianças. Recebe espíritos desencarnados na infância, prepara-os para a nova realidade da vida, reintegra-os aos planos que lhes são destinados após terem voltado à forma adulta, porque o espírito que desencarna criança, quando chega ao lado lá, criança continua. Não passa de ser criança imediatamente para ser adulto, que é o que muita gente pode pensar que é assim. Não. O espírito é muito antigo, pode ser milenar, ter N encarnações e, portanto, as pessoas julgarem que ele se apresenta imediatamente como adulto do lado lá. Não é assim. Ele só recupera a sua forma adulta a pouco e pouco. Primeiro, continua como criança, porque foi assim que ele desencarnou. Portanto, esta colónia, ela é essencialmente destinada a crianças. Antes delas reintegra-os aos planos que lhes são destinados depois de terem voltado à forma adulta, ou então prepara os espíritos para a reencarnação, acompanhando-os na fase infantil.
apesar da linguagem do livro não ser atual, digo eu, é um livro que também traz muitos esclarecimentos e que é muito interessante. E agora vamos continuar a falar de quê? Esta ainda não, mas a partir daqui vamos começar a falar das tais moradias que estão na terceira dimensão, na terceira esfera, no chamado umbral médio. Mas aqui ainda estamos ainda a falar de uma outra colónia que está ligada, de certa forma, ao nosso lar e que é descrita aqui neste livro, Entre a Terra e o Céu. E diz-nos André Luiz que é uma importante colónia educativa, mistura de escola de mães e domicílio dos pequeninos que voltam da esfera carnal. E é muito interessante, reparem, esta colónia prepara essencialmente mães para a maternidade responsável e atende crianças que desencarnam e encarnam. Essas crianças encontram nesta colónia, nela, o apoio necessário para o seu reajustamento espiritual. Ou seja, é uma colónia inteiramente dedicada a mães e filhos. E diz mais. Assim, nos primeiros momentos de liberdade do corpo físico, ou enquanto os desencarnados não tenham equilíbrio, são abençoadas pela assistência superior e amiga dos benfeitores espirituais do lar da bênção e pelo afeto inesquecível daquelas que foram suas progenitoras, as quais, ainda presas à carne, são levadas à colónia para auxiliarem e acompanharem o reerguer dos filhos. E neste livro, Entre a Terra e o Céu, vê-se isso claramente. Todo o livro praticamente é sobre a família, é sobre a reencarnação e a desencarnação, as sucessivas, 2 ou 3, de um espírito chamado Júlio, que desencarna em criança, das 2 vezes. E porque é que ele desencarna sempre em criança? Porque ele tinha suicida em vidas anteriores e ainda não conseguia e tinha que vir naquelas 2 encarnações para expurgar o que restava no seu perispírito desses 2 suicídios seguidos. Então, a mãe dele, as 2 mães que ele teve, a mãe que o deu à luz e depois volta a ter a segunda mulher do pai, ele volta a reencarnar na mesma família, novamente ele desencarna, depois volta a reencarnar novamente, já filho da segunda mulher do pai, e ambas vão ter com ele, são levadas até a esta colónia, ao lar da bênção, várias vezes para verem e estarem com ele, com o Júlio, que sofre muito devido ao seu... muito pequenino, deitado num berço, é lindíssimo o livro todo. E sofre muito da garganta porque numa das suas desencarnações por suicídio, ele fê-lo através de veneno. E então ficou com a glote e tudo aquilo em carne viva, e não, mesmo no perispírito, e não conseguia, e tinha enormes dores, e foi difícil. Então, aqui, vamos agora falar das tais moradias, que André Luiz chama postos de socorro ou de auxílio, que são aqueles que estão no umbral médio, na terceira esfera. E diz-se aqui, na história do Espiritismo, do Conan Doyle, atenção, que não sei se sabem, haverá pessoas que não sabem, que a pessoa, o escritor, o autor do Sherlock Holmes era espírita e escreveu a história do Espiritismo. Então, o Conan Doyle, na história do Espiritismo, informa-nos que nestes locais,
nas esferas inferiores, os espíritos esclarecidos e dedicados ao bem fazem trabalhos missionários caracterizados por grandes dificuldades e perigos, semelhantes aos que rodeariam um homem que tentasse evangelizar as raças mais selvagens da Terra. Isto é o que ele diz. Então, temos em André Luiz, em vários livros, a sua chegada, a sua visita a vários postos de socorro no umbral. Um deles é neste livro Ação e Reação e é a Mansão da Paz. É logo no primeiro capítulo. E diz-nos, André Luiz é descrito como uma escola de reajustamento espiritual sob a jurisdição do nosso lar. Ou seja, está diretamente ligada à colónia. E vamos dizer aquilo que André Luiz escreve. O estabelecimento, situado nas regiões inferiores, era bem uma espécie de mosteiro de São Bernardo, em zona castigada por natureza hostil, com a diferença de que a neve, quase constante em torno do célebre convento encravado nos desfiladeiros entre a Suíça e a Itália, era ali substituída, a neve, era ali substituída pela sombra espessa que se adensava, movimentada e terrível ao redor da instituição, como tocada por ventania incessante. É uma instituição destinada a receber espíritos infelizes ou enfermos, mas decididos a trabalhar pela própria regeneração, criaturas essas que se levam a colónias de aprimoramento na vida superior ou que retornam à esfera dos homens para a reencarnação retificadora. Ui, estamos tarde. Nos mensageiros temos o posto de socorro da colónia Campo da Paz. Diz-nos também André Luiz que, localizada em pleno umbral, tem como missão receber espíritos doentes, mais desequilibrados do que maus, pelo choque da morte física, pelo apego relativo que ainda mostram ter por pessoas e coisas deixadas na crosta, digo eu, da terra. Neste posto, os desencarnados são recebidos, tratados, reajustados e depois encaminhados a outros planos. Muitos destes espíritos chegam ao núcleo do auxílio, ou seja, aqui, ao Campo da Paz, completamente dementados, alheios à realidade do lugar onde estão, e muitos permanecem em sono profundo. E é isso que nós vemos se lerem André Luiz e os Mensageiros. A certa altura ele vai a uma enfermaria e, magneticamente, são dados passos aos espíritos que estão a dormir profundamente, vindos do umbral. 2 deles acordam e, ao verem à sua volta os espíritos, fogem espavoridos porque julgavam que ainda estavam na Terra. E fogem espavoridos, mas o instrutor diz a André Luiz que tenha calma, que não se preocupe, que eles não saem dali porque não podem sair. Então temos também no Obreiros da Vida Interna esta casa transitória de Fabiano, que a característica dela, como ela também se encontra em pleno umbral, a característica mais marcante da casa transitória de Fabiano é que é móvel. Quando vêm grandes grupos de espíritos trevosos a quererem atacar esta casa transitória, este posto de auxílio, ele automaticamente vai para outro lugar. Digamos que acelera e vai para outro lugar. Quem é que fundou a casa transitória de Fabiano? Foi o nosso Frei Fabiano de Cristo. É uma das suas obras. É esta casa transitória de Fabiano.
é confiada periodicamente a outros benfeitores de elevada condição, mas em tarefa de assistência evangélica junto aos espíritos recém-desligados do plano carnal. E a sua finalidade essencial é prestar auxílio urgente. E devido à sua localização em plena região trevosa, sofre permanente cerco de espíritos desesperados e sofredores, condenados pela própria consciência à revolta e à dor. Vamos ter que acelerar, porque já estamos fora do sítio, do tempo. Há esta a colónia correcional da Legião dos Servos de Maria, que se dedica essencialmente aos suicidas, que é falada muito neste livro, Memórias de um Suicida, para onde é levado o nosso Camilo Castelo Branco, que neste livro decidiu adotar o pseudónimo de Camilo Cândido Botelho. É uma obra que é dirigida em nome de Maria Santíssima, a sua mentora e orientadora maior. É uma fortaleza, porque também está no umbral, portanto é circundada de um conjunto de muralhas que inclusive até tem ponte levadiça e tudo. Então, quais são os postos de trabalho? Porque os trabalhadores do mundo espiritual contam connosco. Contam connosco com os outros núcleos de ajuda aos espíritos sofredores, sejam encarnados, sejam desencarnados. E esses postos de trabalho são as casas espíritas, que podem estar ligadas a postos de socorro ou a uma colónia, que é o que acontece connosco, que está ligada a esta casa, à colónia do nosso benfeitor espiritual, do nosso mentor Batuíra, chamada Águas Santas. Portanto, para terminar, digo-vos que todos os grupos orientados para o bem são postos de trabalho da espiritualidade superior aqui na Terra. O espírito Cairo Barchútil, por exemplo, informa que a colónia Alvorada Nova, que ele dirige, tem mais de 1000 unidades espalhadas por todo o mundo, das quais 200 estão no Brasil. E muitas outras colónias espirituais, como a de Batuíra, também têm várias unidades na Terra. É tal e qual aquilo que Cairo Barchútil também conta. E, para terminar, vejamos o que é que o benfeitor Emmanuel nos diz na introdução do Obreiros da Vida Eterna. Compreendendo assim a importância do centro espírita como educandário, ou seja, como escola das almas, lembramos que o espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenómeno natural no caminho da ascensão. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidão. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda a parte. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos dos seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. E, com estas palavras de Emmanuel, deixo-vos a todos muito obrigada pela vossa paciência e muita paz.